Na série Encontros com a Consultoria, vou entrevistar Elide Araújo sobre um tema diferenciado. Vamos conversar sobre veganismo e também sobre direito dos animais. Eli, então você é um adepto do veganismo. Queria que você explicasse o que vem a ser veganismo. Veganismo ou vegetarianismo, né, são palavras que têm o mesmo significado. É uma forma de alimentar-se, né, uma dieta alimentar que não faz uso de qualquer produto de origem animal. Seja a carne, seja o iogurte, a manteiga, qualquer produto. E alguns veganos mais radicais não usam nenhum tipo de produto animal, seja em cinto, seja em sapato. E onde surgiu o veganismo e quando surgiu? Bom, o veganismo é tão antigo quanto as primeiras cidades, eu acho, né? Porque você já encontra, por exemplo, um filósofo como Pitágoras, né? A prática do vegetarianismo como uma dos pilares, né? Da sua escola místico-esotérica e filosófica, né? Por exemplo. Uhum. E quando e por que você decidiu virar vegano? Bom, há muito tempo, né? Faz mais de 35 anos que eu decidi parar de comer carne, porque achei que já não era mais possível, né, encarar a morte do animal. E também nessa época me passavam alguns aspectos de religiosidade e também de saúde. Embora eu, né, fosse ainda bem jovem, mas esses elementos, assim, eles não são todos os elementos que levam as pessoas a se tornarem veganas, né? Hoje, principalmente o aspecto ético, né, do tratamento dos animais está sendo muito mais levado em conta do que esses outros que eu citei. E eu mesmo hoje acho que o aspecto ético é muito mais, vamos dizer assim, impactante, mais importante, até do ponto de vista ambiental. Como consultor legislativo do Senado, que pratica o veganismo e estuda o assunto, você teria como estimar a quantidade de pessoas hoje, falar um pouco desse universo no Brasil? No Brasil, assim, a expectativa, né, é que 1% da população seja de vegetarianos lato sensu. Porque vegetariano e vegano é a mesma coisa, mas inventaram o lacto-vegetariano, que é vegetariano, mas usa produtos derivados de leite, e o ovo-lacto-vegetariano, que além do leite também usa derivado, o ovo, né, e coisas que são feitas, né, com isso daí. Então, 1% no Brasil, mas a Índia, por exemplo, tem, acredita-se, estima-se também em torno de 40%. A Itália tem talvez em torno de 7%, a Grã-Bretanha tem também um número assim aproximado ao número italiano, assim como a Alemanha também tem crescido muito o número de adeptos. De uma maneira geral, tem crescido, né? E como é que a medicina e a ciência em geral observa esse fenômeno de pessoas, quer dizer, para a saúde humana, o veganismo tem uma vantagem relativa sobre aqueles que comem carne? A medicina tradicional, né? Essa medicina, vamos dizer assim, de caráter alopático, ou a medicina de uma ciência menos transversal, é uma medicina muito, né, muito fechada. Então, assim, no início do século XX, se achava que a quantidade de proteínas que se deveria consumir era, né, sei lá, em torno de 56 gramas diárias, o que equivalia a você quase matar um boi por dia para comer. Né? E as coisas vão se aperfeiçoando, as coisas vão, né, sendo corrigidas à medida que a ciência também avança, né? Mas a medicina diz apenas com relação à restrição à dieta vegetariana que é necessário de tempos em tempos, sei lá, de 5 em 5 anos, ou talvez até de mais tempo, vai depender de cada pessoa, né? Que se faça uma reposição de vitamina B12. Né? E bom, esses são aspectos, né? E com relação a estudos sobre o vegetarianismo dentro da medicina, há muitos estudos longitudinais, ou seja, estudos que levam décadas para serem completados, né? Iniciam e são completados, sei lá, 20, 30,
ou 50 anos depois, de populações vegetarianas, como os adventistas, ou qualquer grupo vegetariano que nesse prazo de tempo se mantenha vegetariano, né, pode estar sujeito. Então, há diversos estudos, assim, com quantidades significativas, né, de elementos sendo estudados, e o que se consegue demonstrar é que a longevidade nesses grupos é maior, tende a ser maior. Né? E se a gente fosse olhar para a história da civilização humana, os primeiros homens eram vegetarianos ou já começaram vegetarianos e também carnívoros, ou seja, caçando e coletando? Como é que... Existe uma discussão sobre isso? Existe, existe. Hoje em dia, os estudos de antropologia genética têm demonstrado que nós, né, temos de 1 a 4% de material genético dos neandertais. Nós somos Homo sapiens, né, mas existiu durante um certo período de tempo 4 tipos humanos, vamos dizer assim, convivendo, né, além de nós, Homo sapiens sapiens, os neandertais, denissovianos e o Homo erectus. E, pelo menos entre o Homo sapiens e os neandertalenses, houve troca de material genético, né? Isso está comprovado. Mas com relação à dieta, né, parece que os neandertalenses eram muito mais vegetarianos, mas todos esses animais, vamos dizer assim, né, que nós somos animais, também tinham uma ingesta de carne. Naturalmente, essa ingesta de carne estava condicionada à conservação do alimento, então era uma carne que era abatida, né, ou encontrada, sei lá, né, e era consumida imediatamente, porque senão ficava imprestável para o consumo. Né? A geladeira é uma invenção do século XX. Né? E com a geladeira, o consumo de carne aumentou muitíssimo. Aumentou. Com a invenção também do enlatado, isso tudo mais ou menos década de 1930 para cá, esses números tiveram um salto incrível, né? E qual é a relação que existe entre esse fenômeno da geladeira, do consumo de carne, com o meio ambiente? Com relação à alteração dietária do homem, né, que o homem, por todas as suas características físicas, tamanho do intestino, forma de dentes e por aí vai, ele é um animal de características muito mais herbívoras do que carnívoras. Mas ele tinha uma alimentação, eu acredito particularmente, né, que se utilizava eventualmente de carne. Como eu acho, né, e coloquei aqui, acho que era muito complicado você ter carne sempre na sua dieta. Era uma eventualidade, provavelmente. Até porque você precisava caçar. Né, e os apetrechos de caça são apetrechos, vamos dizer, de 40 mil anos para cá. Né, a invenção de arco e flecha ou de lanças, né, são coisas mais do Neolítico para o nosso tempo. O fogo também é um marco referencial também, nesse processo. Antes do fogo, provavelmente o homem coletava frutas e raízes. Sim. Basicamente. O coletor-caçador, né, que a gente chama. Mas a população humana, nessa época do coletor-caçador, era insignificante. Então, assim, a população humana cresceu muito. Né, nós vimos aí o século XX e o século XXI com mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Né? Essa é uma situação insustentável ecologicamente, todos nós sabemos. E o veganismo, além de ser uma forma de se alimentar, é também vamos dizer, um ponto de referência para os ambientalistas que se preocupam com o meio ambiente. Exatamente porque o meio ambiente vem sendo solapado, né, de uma maneira ou de outra, por intervenções humanas. O efeito antrópico é inegável, né? Não tem como dizer que o homem não altera, né, o meio ambiente. E essas alterações têm trazido muitas complicações, né, como o efeito estufa e o desmatamento, por exemplo. Né? Eu tomo esses dois elementos porque eles são muito interessantes para uma análise rápida. Né? Se a gente pegar o desmatamento, aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente vê que a Amazônia vem sendo desmatada, né, num ritmo muito grande, agora o ritmo volta a crescer. Eu tenho um amigo geólogo que já me dizia isso há mais de 15 anos, que 40% da Amazônia está desmatada. Então tem a ocupação humana. Isso à produção de carne? Em última análise, sim. Porque
há outros aspectos, né? Por exemplo, quando você constrói uma hidrelétrica, um espelho d'água cobre aquela floresta, então ali você já não vai ter mais as trocas gasosas, né, que vão ajudar a regular, né, o efeito estufa, né? Você também com a retirada da mata para fazer pasto, você vai colocar gado ali. A média no Brasil vai de 1 até 3 cabeças de gado por hectare. Nós temos mais de 200 milhões, ou em torno de 200 milhões de cabeças de gado para corte, né, dos quais 50%, né, são abatidos clandestinamente, né? Esse é um dado bem forte e curioso. E a outra parte também considerável, né, de terra que é desmatada para se plantar a soja. E a soja, né, também vai para a alimentação dos animais. 80% da soja plantada estima-se no Brasil, esse número é parecido com o número dos Estados Unidos, por exemplo, né, vira ração animal. Então, assim, a gente está produzindo um bem extremamente caro e gastando muito a natureza. Como esse gasto não é evidente economicamente, pelo menos nesse prazo que a gente está vivendo, então fica muito difícil de se atribuir, né, que o preço da carne é muito barato, né? O preço da carne é extremamente barato, porque 1 quilo de carne bovina, dependendo se é boi ou se é vaca, vai de 13 mil a 15 mil litros de água, o que é mais ou menos uma torneira aberta, né, completamente aberta na sua casa 24 horas. Para 1 quilo de carne você gasta isso é do ponto de vista do manuseio, né? E em países como os Estados Unidos, que o gado é tratado isoladamente, né? Não é intensiva a criação lá, são presos, né? Estabulado. É estabulado, diferente daqui que a criação é extensiva, eles são soltos no pasto, o que é uma vantagem competitiva economicamente para o Brasil, né? Essas coisas todas, elas, né, têm nos levado, né, nós que temos preocupação com o movimento ambientalista, não necessariamente vegano, mas pessoas que estão reconhecendo que comer carne está sendo uma coisa realmente muito grave, né, para a natureza, né? Mas você não acha isso um pouco assim utópico? Quer dizer, imaginar que a humanidade pode chegar a reverter esse processo? Você considera que há uma possibilidade, é uma coisa factível inverter essa tendência tão dominante no mundo inteiro? Olha, hoje, organismos internacionais, dentre os quais a ONU, a Organização das Nações Unidas, têm atribuído o efeito estufa, em 18% do efeito estufa, a gases provenientes da criação de animais. Os flatos dos animais têm um gás chamado metano, que ele é muito mais agressivo do ponto de vista de produção, de geração de efeito estufa, do que o gás carbono. Então, o gado, o vaco, os suínos, todos eles, os ruminantes, de uma forma geral, produzem Quando você fala o gás flatos, metano. você está se referindo ao processo de defecação do gado? Não, as fezes é um outro processo, é um outro tipo de poluição. O flato é o pum, né? É o pum. É o pum do animal. É meio curioso, engraçado, mas é verdade, né? É um animal gigantesco, come muito e produz tanto dejetos quanto flatos em quantidades muito grandes. E você diz que os De dados... 18%, e alguns outros organismos calculam em até 50%, 51%, né, do efeito estufa teria uma causa, né, nesse processo animal, né, ou seja, o metano produzido pelos animais. Então você acredita que essa questão é uma questão que tende a ser valorizada no sentido do debate público sobre o destino da humanidade? Acho que sim. Sobre o combate ao aquecimento global, como combater? Você acha que necessariamente essa questão estará em pauta? Vai ter que passar por isso. Já ouvi várias pessoas dizerem que daqui a 50 anos todo mundo será vegetariano. Não acredito, né, porque o ser humano, a vontade, né, a coisa cultural também de consumir a carne, o gosto, é muito difícil se desvincular desse tipo de coisa, né? E qual é embora a carne não seja um alimento bom, benéfico, né? Não é.
né? A carne traz muitos malefícios, principalmente a carne assada, aquela parte queimada, ali tem elementos cancerígenos, né, reconhecidos, né? O próprio entupimento arterial, essas coisas todas, alguns tipos de câncer estão associados com gorduras, né, insaturadas, com gorduras de origem animal. Então, assim, não é a questão só de saúde hoje, né? A questão parece ser muito maior. A questão ambiental toda, o planeta todo está envolvido aí. A gente produz um alimento super caro para um público consumidor, vamos dizer, que tem condições de comprar. Quase 1 bilhão de pessoas no planeta passam fome. Agora, nós temos também uma quantidade muito grande, muito maior do que 1 bilhão. Eu não sei exatamente qual é esse percentual de pessoas que também não têm água, né? E nós damos para o agronegócio cerca de 70% da nossa água. 20% vai para a indústria e 10% é consumo doméstico. Então, não sei porquê, as pessoas tendem a economizar água quando escovam os dentes, mas o agronegócio pode continuar praticando, né, esse tipo de indústria, né, e está tudo bem, né? E qual é a relação entre o veganismo e o direito dos animais? Pois é, o veganismo se associa, né, aos novos estudos sobre o direito dos animais, né? Tem aqui o livro do Peter Singer, A Liberação Animal, que foi um marco, né? No meados da década de 70, esse livro surge, já 12, 13 anos depois do livro da Rachel Carson, né? Que é a Primavera Silenciosa, que é considerado também o marco dos novos estudos em ambientalismo, né, no mundo, né? Quer dizer, uma coisa super nova. Então, essas coisas, a tendência é que as pessoas passem a olhar mais, né, para esse tipo de estudos, né? E os veganos, naturalmente, né, estão estudando mais direito dos animais. Você sempre pega uma pessoa que é adepta do veganismo, né, desse tipo de alimentação, que tem um conhecimento muito grande, né, de como esses processos acontecem, né, do que acontece realmente nos campos de criação, como é que esses animais são mortos, como é que eles são tratados. Então, o aspecto ético, né, como eu falei no começo, tem sido muito levado em conta recentemente. Além do Peter Singer, tem também outros estudiosos. No Brasil nós temos também, o Laerte Levay é promotor, né? Tem também o Heron Gordilho, que também é promotor e professor da UFBA. E vocês elevam essa questão do direito dos animais, inclusive, como uma questão ética. O que eu falei, hoje principalmente... muito assim, não maltrata, tem que dar condições confortáveis para o criatório do bicho doméstico, mas vocês vão mais além, ou seja, vocês são contra o abate do boi, o abate da galinha, o abate do alimento. Assim, no plano global é impossível querer que todo mundo se transforme, né, em vegetariano, ou lacto-vegetariano, ou ovo-lacto-vegetariano do dia para a noite. Mas a necessidade ambiental, né, que está aí posta vai fazer com que essa questão seja realmente posta, né? E em que países essa questão avançou de forma mais institucional? Olha, de forma institucional, na Bélgica eu sei que tem uma cidade grande lá que já instituiu a segunda-feira sem carne, né? Você encontra, isso é muito disperso, né? Porque não é uma coisa que seja aceite, né? Assim, facilmente. E na Índia, os interesses... a pátria do veganismo, tem um tratamento específico para essa questão do direito dos animais? Tem. Atualmente, recentemente, né, nós vimos o ministro lá do Meio Ambiente e Florestas da Índia lançar um documento, uma norma agora, né, que serve tanto no plano doméstico quanto no plano internacional de proteção a golfinhos e baleias, cetáceos de uma maneira geral, né, tratando-os como pessoas não humanas. É a maior democracia do mundo, né, a Índia, já tem documentos, né, que nos fazem ver que é possível, né? Há uma esperança de que os animais passem a ser tratados. Evidentemente, a gente está primeiro chegando nos animais mais inteligentes, os animais que têm uma forma de comunicação efetiva, conseguem resolver palavras cruzadas, né? Conseguem resolver jogos intrincados, né?
E são animais que têm uma forma de comunicação também avançada. No caso, os golfinhos e as baleias. Os golfinhos principalmente, as baleias também. Não tanto quanto os golfinhos. E a Índia, pelo que você disse, reconheceu isso na lei, na legislação. Na legislação. Então, os defesa dos golfinhos, lá... do tipo, da cultura dos golfinhos. Já se admitimos que há uma cultura. Esses animais têm uma cultura, né? Os golfinhos são animais extraordinários. Eles realmente... Como é que vocês, veganos, tratam a questão da bebida alcoólica? Olha, há veganos que bebem, com o cuidado de saber se aquele vinho, aquela cerveja não teve um processo orgânico, ou seja, não passou por uma clarificação, ou seja, usou algum produto animal como clara de ovo, né, na confecção da bebida. Mas, assim, eu não vejo problemas, né? As pessoas serem veganas e beberem ou não beberem, isso não acho uma questão fundamental para o veganismo, não. Uma última pergunta, que o nosso tempo está se esgotando. E o convívio, não é difícil? É mais difícil. Ser vegano, convivendo com uma sociedade onde a carne domina? É mais difícil. É uma questão cultural, como eu falei, né? O consumo de carne tornou-se uma cultura no Brasil, desde os salgadores de carne que você encontrava no Aracati, né, em Mossoró, né, e depois, né, essas práticas também, que são práticas construídas, né? As práticas sociais são práticas construídas no tempo. Isso não existiu desde o início dos tempos, os primórdios, não. Nós, como cultura, como civilização, fomos inventando, fomos aprimorando. Às vezes a própria necessidade indicou, né, esse caminho. Mas é difícil encontrar núcleos, né, de pessoas, mas os restaurantes, né, já começam a despontar. E mesmo em restaurantes mais tradicionais já existe oferta de pratos veganos. Você encontra agora com uma certa frequência, né, isso. Então, há, de certa forma, uma certa adaptação, né? Muito obrigado pela conversa. Chegamos ao final da conversa com o consultor Elide Araújo. Nós conversamos sobre veganismo e também sobre direito dos animais. Espero que nossos telespectadores tenham aproveitado para ampliar o conhecimento sobre esse tema, que é um tema pouco discutido. Quem quiser entrar em contato, enviar sugestões ou críticas, pode ligar para o Alô Senado, no número 0800 61 2211, ou acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo encontro aqui na TV Senado.